Olá, vamos começar hoje uma análise incrivelmente profunda. Nosso foco recai sobre uma narrativa bíblica muito densa contida ali em apenas 6 versículos, Gênesis 18, do 17 ao 22. É simplesmente fascinante como um trecho tão curtinho consegue condensar temas tão gigantescos, não é? Bom, ao longo da nossa explicação de hoje, a ideia é desdobrar cada camada dessa história, destrinchando aquela tensão dramática enorme entre o que é mantido em segredo e o que é revelado, entre o chamado para a justiça e o peso da corrupção. E olha, não é só uma leitura de um texto antigo, tá? É literalmente observar a engrenagem de um dilema divino acontecendo em tempo real. Vamos nessa? E logo de cara, no início do versículo 17, o texto já joga um gancho perfeito. É como se a gente ganhasse acesso direto aos bastidores de uma decisão monumental. A frase é: ocultarei eu a Abraão o que faço? Repara que a coisa não começa com uma grande demonstração de poder, mas com uma pergunta retórica, um verdadeiro monólogo interno divino. Isso cria uma tensão imediata. A mente da gente já fica presa nessa deliberação entre guardar o segredo e ser transparente. Afinal, por que o ser supremo, que tem controle absoluto sobre tudo, faria uma pausa para pensar se compartilha ou não os seus planos com um mortal? Isso ilustra de um jeito brilhante o nível de complexidade da relação que está sendo construída bem ali naquele momento. O que nos leva perfeitamente para a nossa primeira parte, o dilema divino. Aquela velha e pesada tensão entre o segredo e a revelação. O texto traz uma premissa muito fascinante aqui. O conhecimento de coisas futuras e drásticas não é entregue de forma aleatória, de jeito nenhum. Exige um destinatário que esteja à altura. É uma verdadeira mini-narrativa de deliberação moral incrivelmente rica. Então, o grande ponto é o seguinte: a lógica interna no versículo 18 é espetacular. A escolha de não esconder os planos está absolutamente irrigada a quem Abraão vai se tornar no futuro. O texto é claro, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, a revelação não rola por causa de um simples favoritismo, sabe? Ela acontece por causa de um propósito muito maior. A transparência é dada porque o peso do que Abraão vai construir lá na frente exige que ele entenda exatamente como a justiça e o juízo funcionam do presente. E isso nos empurra direto para a segunda parte, o peso da promessa. Vamos entender como funciona essa lógica em cascata da revelação. A sequência lógica dos versículos 18 e 19 é de fazer a gente parar e refletir muito. A verdade é que a promessa não é só uma bênção passiva que cai do céu. Ela traz implicações pesadíssimas. Ser a origem de uma grande nação e um canal de bênção global exige uma estrutura moral gigante para aguentar o tranco. Não é um monte de ideias soltas. É um efeito dominó de causa e efeito. O passo 1 e o passo 2 mostram um destino glorioso. Mas o passo 3, é aí que a engrenagem realmente gira. Abraão precisa ensinar a casa dele a agir com justiça e juízo. E repara bem no passo 4, é para que o Senhor cumpra o que prometeu. O cumprimento de tudo está amarrado a esse ensino rigoroso da justiça. Sem essa instrução ética, a promessa simplesmente não atinge a plenitude. É uma condição essencial para o negócio acontecer de verdade. E agora, chegamos à terceira parte, o clamor e a investigação. É aqui que o foco dá uma guinada forte para Sodoma e Gomorra. Imagina que a câmera da nossa narrativa virou bruscamente. A gente sai lá das alturas, de um chamado super justo de um futuro brilhante, e cai direto na realidade mais sombria possível das cidades de Sodoma e Gomorra. Esse contraste que o texto cria é genial. De um lado, a gente tem o mandato de Abraão, agir com justiça e juízo, padrão altíssimo. Do outro lado, logo no versículo 20, bate de frente com o oposto absoluto, um lugar onde o pecado se tem agravado muito. O choque não é por acaso, viu? A intenção é justamente mostrar o abismo moral gigantesco entre o que está sendo construído lá no acampamento de Abraão e o que está desmoronando nas planícies daquelas cidades. São literalmente duas forças opostas colidindo na mesma página. E então, o versículo 20 joga uma palavra muito específica na roda, o clamor. É crucial a gente dar uma pausa profunda aqui. Nesse contexto, o clamor não é só um barulho qualquer ou uma gritaria. É um grito multiplicado, uma evidência tão ensurdecedora de opressão e injustiça que rompe a barreira da terra e atinge os céus. E não é exagero, o texto diz que eles se têm multiplicado. Funciona como um alarme vermelho piscando sem parar. Um catalisador que simplesmente não dá mais para ignorar e que exige, de forma inevitável, uma resposta direta, uma verdadeira investigação. O que nos leva de cabeça para o versículo 21.
Descerei agora e verei, se com efeito tem praticado segundo este clamor, e se não, sabê-lo-ei. Olha o foco intenso na ação aqui, nada de julgamento à distância lá de cima. O ritmo da história vira algo super deliberado, quase forense. Anuncia-se uma descida para checar tudo de perto em primeira mão. A Justiça Suprema sendo retratada de um jeito incrivelmente processual, sabe? É preciso ir ao local, avaliar o clamor e ter certeza absoluta antes de bater o martelo para qualquer sentença mais drástica. Seguindo em frente, chegamos à quarta e última parte. A posição de Abraão. Um verdadeiro impasse físico e espiritual. A partir desse momento, o ritmo da nossa narrativa muda de novo. Aquela velocidade da investigação, de repente, dá lugar a uma lentidão super tensa. O terreno está sendo preparado para o grande final dessa cena e é uma transição com um peso dramático indescritível. Mas antes de ver a imagem final, não tem como a gente não parar e pensar qual seria a reação mais natural quando se está de frente para um juízo iminente e terrível como esse. O que a gente faria quando uma tempestade punitiva dessas se forma no horizonte? Recuar? Fugir correndo? Ficar indiferente? Todo esse suspense até o versículo 22 é desenhado de propósito para deixar a resposta muito mais impactante. Bom, vamos mergulhar na primeira metade do versículo 22. A forma como o espaço é bloqueado, a coreografia da cena é muito importante. Então, viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Esse movimento cria um vácuo na hora. A companhia se desfaz, a investigação física segue adiante, descendo para o vale, enquanto o palco principal simplesmente se esvazia. Fica um espaço marcado por um isolamento gigante. É uma verdadeira direção de cena para preparar o nosso olhar para a imagem mais forte de todo esse trecho. E aí vem o encerramento, a imagem final e esmagadora. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. É o clímax absoluto. O suspense todo deságua nessa exata postura. Enquanto todo mundo ao redor está partindo em direção ao local do clamor, Abraão fica ali, imóvel, enraizado. E não é só ficar ali de bobeira, é uma permanência cheia de intenção. Ficar em pé diante da face tem um peso gigantesco de quem decide não dar um passo para trás, de quem se posiciona de frente, de peito aberto, no meio de uma crise iminente. O episódio fecha deixando esse suspense no ar, uma figura solitária sustentando o olhar com quem acabou de anunciar o julgamento de uma corrupção tremenda. E é exatamente com esse ponto de interrogação gigante que a nossa análise dos dados se encerra hoje. A justa posição é simplesmente brilhante, não é? De um lado, cidades afundando no peso do próprio pecado e no grito de dor. Do outro, um homem que recebeu a missão para a vida toda de ensinar justiça e juízo, aguentando firme enquanto a investigação avança. Que nível de coragem ou de urgência é preciso para sustentar essa posição, tanto física quanto espiritual? O texto nos convida a observar esse impasse silencioso, deixando bem claro que a colisão entre a ordem de vida e o caos sempre vai exigir que alguém, em algum lugar, permaneça em pé na brecha. Um pensamento e tanto para levarmos adiante. Até a nossa próxima explicação.